Eu já ouvi dizer que crianças podem ser assustadoras, mas nada se compara com a fofura perturbadora de Kaya-chan. Esse é um recap dos primeiros capítulos de Kaya-chan Wako wa Kunai. Se gostarem, eu posso planejar trazer mais vídeos desse mangá, então se curtirem, deixe seu like e comentário pedindo uma parte 2, ok? Bora lá! Nossa história começa com duas crianças no balanço, pedindo para alguém balançar elas mais forte, e nisso algo acontece e ela cai no chão com tudo. Nisso as duas crianças avisam a Sensei sobre isso, e enquanto ela vai resgatar a criança que se machucou, vemos uma garotinha encarando bem séria a situação. As senseis conversam entre si sobre os constantes incidentes envolvendo os balanços, mas elas só aceitam que as crianças costumam se machucar e isso é normal. Mas a outra sensei não acha que seja tão normal, visto que esse foi o quinto caso só nessa semana. Pouco depois as crianças voltam a gritar, o que irrita uma das senseis que vai para lá para ver se era uma briga. Nisso as crianças avisam que Kaya estava brigando com alguém, e com isso a sensei chama pela colega dela, Chie, pois ela é responsável pela Kaya. Kaya, no caso, é a garotinha que estava encarando o balanço de forma séria e, no momento, ela está na frente de um garoto impedindo ele de ir para o balanço. Nisso, a Chie Sensei chega e começa a dar uma bronca na Kaya. Chie menciona que ela começou a ser responsável pela Kaya depois que a antiga Sensei responsável por ela pediu demissão por estar ficando neurótica, pois essa era a criança mais problemática do jardim de infância. Quando Chie Sensei tenta dar uma bronca na Kaya, ela simplesmente sai correndo, mas nisso, Chie a segue, deixando o garoto sozinho com o balanço. Ao ver que não tinha ninguém impedindo, ele sobe no balanço e depois de ficar se forçando para frente, ele se sente sendo balançado e fica animado pedindo para ser balançado mais forte. O garoto fica bem animado se balançando até ver uma mancha negra no meio do ar dizendo mais forte, enquanto balançava ele. O garoto se desespera e pede para parar, mas ele cada vez é balançado mais forte. Até que quando ele seria lançado no ar, Kaya volta e segura o balanço salvando e mandando ele ir embora. Kaya encara ele séria e de forma assustadora. O garoto reclama com ela dizendo que ela havia balançado ele muito forte e queria falar com a sensei. Mas nisso Kaya se senta no balanço e o garoto nota que havia algo de errado no balanço. Kaya grita dizendo que não tem nada de errado com o balanço, mesmo tendo inúmeras mãos atrás dela empurrando o balanço, e com isso temos a explicação. Os frequentes casos de acidentes com o balanço não poderiam ser atribuídos a descuidos de crianças ou uma criança problemática. Na verdade, o verdadeiro culpado era algo que não era deste mundo. Um espectro. Aquele espectro aguardava que crianças sentassem no balanço para empurrá-los, para que depois disso ele pudesse devorá-los. Mas Kaya sabia disso e se joga contra o espectro e o acerta com um soco poderoso que o destrói, e nisso nenhuma outra criança seria vítima dele. O motivo dela saber disso tudo é que Kaya é, na verdade, uma paranormal absurdamente poderosa. Após se livrar do espectro, Kaya puxa o braço do garoto e diz que agora é seguro ir no balanço, mas ele diz que não quer, pois o balanço é assustador, assim como a Kaya também. Mas nisso vemos que a Chie Sensei presenciou tudo o que houve, e com isso sua vida como sensei do jardim de infância não seria mais tão tranquila. No capítulo seguinte, começamos com uma garotinha com um livro infantil que brinca de Peek-a-Boo, que é aquela brincadeira de cadê fulano? Tá aqui! Enfim, eu sei que não tem um nome pra isso, mas foi o melhor que eu consegui pensar pra explicar. Até que ela vai ler um que não tem nome e cortamos para uma sensei atendendo o telefone, e depois ela vai avisar a Chie que a Yumi, provavelmente uma colega delas, não iria trabalhar naquele dia, mas Chie estava ocupada tendo que tirar o livro de Peek-a-Boo da Kaya, que simplesmente roubou da outra garota. Após a garotinha simplesmente sair emburrada e reclamando da Kaya, Chie fica imaginando que a Kaya queria muito ler aquele livro, mas a real é que ela largou assim que a garota desistiu, e nisso as duas senseis só observam enquanto a colega da Chie diz pra ela não esquentar demais a cabeça com a Kaya, senão ela vai ficar maluca. A sensei diz que a Kaya gosta de arrumar confusão quando tem vontade, mas Chie acredita que não seja o caso, pois ela se lembra do incidente no balanço e menciona que depois que a Kaya derrubou o espectro, o número de acidentes no balanço caiu drasticamente, o que significa que havia um monstro assombrando o balanço e Kaya sabia disso. Mas como isso tudo é fantasioso demais para acreditar, ela simplesmente ignora e tenta abrir o livro que ela tirou da Kaya, mas ela nota que estava cheio de durex. E nisso ela imagina que a Kaya tenha feito o mesmo com outros livros, e ela estava certa. Quando ela encontra a Kaya, ela está entupindo de durex outro livro, e Chie reclama com ela, mandando que ela não fique colocando durex nos livros. Mas Kaya simplesmente não liga e cobre de durex um monte de livros. Kaya encara Chie séria e diz que ela não deve abrir esses livros de forma alguma. Logo depois disso ela sai correndo. Chie menciona que, se ela quer tanto que alguém não faça algo, ela poderia pelo menos explicar o porquê. Apesar de que eu me pergunto quem acreditaria nas explicações dela. Tia nota que ela deixou um dos livros abertos e entende que ela precisa tirar os durex, mesmo que a Kaya tenha sido bem séria quando mandou ela não abrir esses livros de forma alguma. No que ela começa a tirar o durex,
Kaia sente algo e sai correndo. Chie reconhece que é um livro de Peekaboo e se lembra que ela tinha um quando era criança e começa a brincar com o livro. Porém, em uma das páginas que ela vira, surge uma entidade assustadora que a faz soltar o livro e aos poucos começa a surgir um ser enorme na frente dela. Esse ser é um espectro conhecido como Book Creeper. A explicação que dão é que alguém desavisado pode acabar abrindo o livro, que estava selado, e, algumas vezes, esses livros podem estar prendendo algo que jamais deveria sair. Chie se encolhe de medo enquanto a entidade se aproxima dela brincando de Peekaboo, mas quando ela ia completar a sua frase, Kaia surge e acerta ela com um soco que o derruba e o devolve para o livro. Kaia diz para Chie que foi por isso que ela disse que não era para ela abrir aqueles livros. Chie entende que Kaia sabia que aquilo poderia acontecer caso alguém abrisse o livro, e entende que Kaia não está sendo uma criança problemática ou impedindo os colegas de se divertir, mas sim está protegendo todos desses monstros que os cercam. Porém, antes que elas pudessem conversar sobre o caso, outra sensei surge e começa a carregar a Kaia para fora daquela sala e manda ela ir brincar com as outras crianças. Kaia aponta para os outros livros e Chie entende que deveria manter todos longe daqueles livros. Mas como? Chie decide jogar todos fora sem avisar ninguém, afinal, não teria como explicar o porquê precisavam se livrar de tantos livros em excelente estado e menos ainda poderiam ser doados ou vendidos. Infelizmente, o que Chie não sabe é que, pouco depois, uma diretora de uma escola encontrou aqueles livros e levou para lá, e atualmente o paradeiro dos livros é desconhecido. O capítulo seguinte começa com alguém desesperadamente batendo na porta do banheiro chamando pela sensei, até que um par de mãos surgem por cima da porta. No caso, era Chie Sensei, que acabou ouvindo o pedido do garotinho preso. Ele disse que a porta não estava abrindo, mas ela é estranha, pois ela conseguiu abrir bem facilmente. Depois desse incidente, outras das senseis diz que colocaram um aviso no banheiro para não usarem aquele box, mas já adianta que eles não devem ficar segurando até o último instante. Algum tempo depois, Kaia fica encarando o box proibido e uma colega dela chega dizendo que precisa ir ao banheiro, mas quando ela vê a Kaia, ela pensa bem sobre isso. Kaia explica que ela pode pegar para usar o banheiro proibido, mas a porta não iria abrir. Depois de conversarem um pouco, a garota pede para que Kaia fique do lado de fora de olho se a sensei poderia aparecer enquanto ela estava lá. Kaia diz que ela não deveria usar aquele box, mas ela só diz que a sensei ficaria irritada, o que deixa ela revoltada com a Kaia. Kaia tenta avisar para ela não entrar, mas ela diz que não teria problema, desde que a Kaia estivesse por lá. Depois de se aliviar, a garota tenta abrir a porta, mas não consegue. Ela pensa em pedir ajuda para Kaia, mas ela se lembra que se gritasse, a sensei poderia aparecer, mas nisso ela fica encarando a porta até que algo encosta na porta. Nisso surge um diálogo que diz que essa era a porta que se recusava a abrir. Abri-la por fora é fácil, e por isso ninguém acabava machucado. Porém, o que aconteceria se não houvesse alguém para abrir a porta por fora? Um ser enorme surge atrás da garota e se aproxima dela, mas nessa hora, Kaia abre a porta com tudo e manda a garota ir embora. Kaia começa a conversar com o fantasma, dizendo que ele acreditava que ninguém viria abrir a porta para ela. Nisso, Kaia pega o fantasma e o joga de volta pela privada e tenta se livrar dele, dando descarga nele. O problema disso é que a sensei que havia dado o aviso veio no banheiro para reclamar com ela, porque quando ela se livrou do fantasma, ela simplesmente encharcou todo o box. Kaia planeja dizer a verdade, mas ela se lembra das outras vezes que ela dizia que o problema eram fantasmas, e as sensei sempre reclamavam com ela, dizendo que ela não deveria ficar culpando coisas que não existem pelas coisas que ela fez. Mas nisso, Chie Sensei surge e assume a culpa pelo estado do banheiro. Ela diz que tentou consertar o banheiro, mas nisso acabou quebrando tudo e as ferramentas foram por água abaixo. Depois disso, a Sensei manda Chie limpar a bagunça que virou aquilo. Kaia fica observando e pergunta o porquê ela mentiu. E Chie diz que ela sabe que as senseis não iriam acreditar na Kaia se ela falasse que foi culpa de um fantasma. Kaia diz que se ela consegue ver os fantasmas, então as outras deveriam poder ver. Mas Chie diz que não consegue ver os fantasmas, e nisso Kaia entende que ela só consegue ver em casos específicos. E ela pergunta como ela teria certeza que existiam fantasmas. Chie diz que ela apenas confiava na Kaia, e que ela sabia que as coisas que ela fazia era para proteger todo mundo, e que por isso ela ia proteger a Kaia. Nisso a garota que estava no banheiro volta e Kaia se esconde dela, mas Chie faz ela conversar com a garota, e ela se desculpa por fugir e agradece a Kaia por ter ajudado ela. O capítulo seguinte começa com a Kaia e o pai dela se arrumando para saírem, e nisso ela vê que o pai dela tem um fantasma na cabeça. E Kaia bate na cabeça dele dizendo que está com o cabelo bagunçado. A história menciona que a família da Kaia se resume a ela, a mãe dela e o pai dela. Todos os dias ela vai para o jardim de infância com o pai dela e segue cuidando dele para evitar que interaja com fantasmas. Ao chegar no jardim de infância, uma garota chama a Kaia para brincar, o que deixa a Chie animada.
pois como ela serve de radar de fantasmas, por ela estar tranquila em brincar, significava que estava tudo bem. Mas quando a garota decide chamar mais pessoas, Kaia vê um exército de fantasmas se aproximando e diz que eles não podem, o que deixa os garotos irritados pela Kaia não deixar eles brincarem, e a Chie nota que o radar de fantasmas viu algo. Chie pergunta o que houve, Kaia diz que muitas pessoas vieram, mas como eles só conseguiam ver as crianças, ela não podia fazer nada, e nisso as crianças pedem para Chie-sensei ir brincar também. Kaia confirma que elas podem brincar, apesar de ver um monte de fantasmas por perto. Nisso eles começam a brincar de guarda de trânsito. Basicamente a ideia é dizer luz verde para poderem andar enquanto ela fica virada para uma árvore, e luz vermelha para eles pararem enquanto ela os encara. O problema disso é que existiam um monte de fantasmas brincando com eles, o que deixa a Kaia preocupada. Mas como ela não poderia dizer a verdade, o pessoal fica irritado com ela. Depois de algumas vezes, Kaia manda o jogo acabar, mesmo que ninguém tenha alcançado ela. Mas a real é que nenhuma criança havia chegado perto, o que não significa que não tinha nada perto dela. Como ninguém podia ver nada, as crianças se irritam com aquilo e pedem para Chie pegar o lugar da Kaia. A brincadeira segue normalmente, exceto que a Kaia não se move. Quando vemos o porquê, vemos o quanto os fantasmas já estavam perto da Chie. Kaia se desespera e manda trocar de jogo, e ela fala de jogar em pega-pega. Ninguém reclama disso, mas o ponto é que a Kaia aproveita para ir atrás de pegar todos os fantasmas. A garota que havia chamado a Kaia nota o quanto ela é rápida, mas eles notam que ela não pegou nenhuma das crianças, e nisso a Kaia, teoricamente, perde o jogo, mas ela não demonstra estar tão irritada com isso. No fim do dia, o pai da Kaia vem buscá-la, e Chie nota que é sempre ele quem vem buscá-la, e diz que gostaria de saber qual o trabalho da mãe dela. Mas nisso, a outra sensei pergunta se ela não sabia a verdade sobre a mãe da Kaia. Ao chegar em casa, Kaia sobe para o segundo andar para lavar as mãos, mas o pai da Kaia havia mencionado que aquele andar era proibido. Kaia abre uma porta e tenta falar com a sua mãe, porém nesse momento ela dá um grito estridente e fecha a porta na cara dela. O pai da Kaia diz que ela estava doente, por isso ela deveria voltar para o andar de baixo, e terminam dizendo que existe uma entidade que nem a Kaia conseguiu se livrar, mas apenas ela sabe disso.